Fevereiro foi um mês movimentado no Supremo Tribunal Federal e hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem importantes para entender o que elas realmente significam na prática. Olha só, entre os dias 13 e 24 de fevereiro, a pauta do STF foi bem diversa. A gente está falando de temas que vão desde o uso da linguagem nas escolas até a própria organização dos governos estaduais. Vamos dar uma olhada nessas 5 decisões que se destacaram. Vamos começar com um tema que está dando o que falar. São 2 casos bem parecidos que colocam em xeque uma questão fundamental. Até onde vai o poder de um município para criar leis sobre educação? Exatamente. O tema é a chamada linguagem neutra. O STF tinha na mesa leis de 2 cidades, Águas Lindas de Goiás e Ibirité, lá em Minas Gerais. A ideia dessas leis era a mesma, proibir o uso dessa linguagem tanto nas escolas quanto em órgãos da prefeitura. E o resultado? Bom, nos 2 casos o veredito foi direto. As leis foram derrubadas. Por maioria, o plenário entendeu que essas normas municipais eram inconstitucionais. Mas atenção, aqui está o pulo do gato dessa decisão. O STF não entrou no mérito se a linguagem neutra é boa ou ruim, se deve ou não ser usada. A discussão foi bem mais técnica. A pergunta era: quem tem competência para legislar sobre as diretrizes da educação no país? E a resposta da Corte, baseada na Constituição, é que essa tarefa é da União. Ou seja, os municípios não podem criar suas próprias regras gerais de ensino. É uma decisão que reforça, como as grandes linhas da educação são definidas em nível federal. Ok, então, deixando de lado um pouco a discussão sobre educação e municípios, vamos subir um nível. Agora a gente vai falar sobre a estrutura do poder público nos estados. Temos aqui 2 casos que são super importantes para definir como as funções do governo se organizam. O primeiro caso vem lá do Ceará. O que aconteceu foi o seguinte: o Estado aprovou uma lei que basicamente extinguia o Tribunal de Contas dos municípios e passava todas as atribuições dele para o Tribunal de Contas do Estado. Uma fusão na prática. E aí, claro, isso foi parar no STF. A Corte analisou todo o processo e entendeu que o Ceará agiu dentro da sua competência sem ferir a Constituição. Resultado, a ação que tentava barrar essa mudança foi julgada improcedente, ou seja, a fusão foi validada. Agora vamos para um caso um pouquinho mais complexo, lá de Mato Grosso. Para a gente entender bem o que estava em jogo, é preciso lembrar o papel do procurador de Estado. Pela Constituição, é ele, e só ele, o advogado do Estado. Isso significa que a representação na justiça e a consultoria jurídica para o governo são tarefas exclusivas dessa carreira. Pois é, mas o que estava acontecendo em Mato Grosso? Várias leis do Estado permitiam que outros cargos de outras áreas fizessem o trabalho jurídico que, em tese, seria exclusivo dos procuradores. Era uma sobreposição de funções. A decisão do Supremo, nesse caso, foi bem completa. Primeiro, o básico, reafirmou que a representação judicial e a consultoria jurídica são, sim, exclusivas dos procuradores de Estado. Ponto. Com base nisso, declarou inconstitucionais várias normas de Mato Grosso que burlavam essa regra. E a solução? Os cargos de advogado em outros órgãos devem ser extintos, mas de forma gradual, conforme forem ficando vagos. E para não criar um caos, os atos que já foram praticados por esses outros servidores foram mantidos. Foi de fato uma decisão para colocar a casa em ordem na administração pública do Estado. Beleza, para fechar nossa análise, vamos para 2 julgamentos bem técnicos de áreas bem específicas, mas que, acredite, têm impactos bem grandes. O primeiro é sobre um negócio chamado Patentes Pipeline. O que é isso? Bom, foi um mecanismo criado lá nos anos 90. Ele permitia que empresas validassem aqui no Brasil patentes de produtos, principalmente remédios e químicos, que já eram de domínio público em outros lugares. Era uma forma de estender a proteção da patente. Só que o STF não chegou a dizer se esse mecanismo pipeline era constitucional ou não. A ação foi julgada prejudicada. Em termos simples, isso quer dizer que, por algum motivo, a discussão perdeu o objeto no meio do caminho e o tribunal não precisou mais dar uma decisão final sobre o mérito da questão. E o nosso último ponto de hoje vem da Justiça do Trabalho. É sobre um instrumento jurídico com um nome bem específico: reclamação correicional. Basicamente, é uma ferramenta usada para corrigir erros de procedimento. Sabe, quando acontece alguma coisa que tumultua o andamento normal do processo? A questão que chegou ao STF era se as regras do Tribunal Superior do Trabalho para essa reclamação correicional eram válidas. E a resposta da Corte foi que sim. As normas foram consideradas constitucionais e a ação, portanto, foi julgada improcedente. Ufa! Passamos por 5 casos bem diferentes, né? Então, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar de lição? Qual é o saldo final?
Essa tabela dá uma boa ideia da diversidade de assuntos que passaram pelo plenário do Supremo em uma única sessão virtual. Percebe? Em poucos dias, o tribunal decidiu sobre os limites do poder municipal, sobre a organização de um Estado inteiro e até validou procedimentos internos de outro ramo do judiciário. No fim das contas, esses julgamentos são um retrato de como as interpretações do Supremo vão moldando pouco a pouco o cenário jurídico do Brasil. E fica a pergunta no ar, né? Como essas decisões, que vão do nível local ao federal, vão impactar as leis que ainda serão criadas daqui para frente?